Beleza. Toda função contínua é diferenciável? Precisamos saber se isso é verdade ou falso. Ó, a gente intui que é falso, né? Mas enfim, eu vou pegar uma função qualquer, f de x. Eu vou pegar a função módulo. Por que eu vou pegar a função módulo, galera? Se vocês lembram, funções que tem bico não tem derivada, né? Essa função módulo de x tem bico. O que tem bico, galera? O gráfico é assim, né? É isso, tá? Beleza. Ah, se eu pego f de x igual a x quadrado, não vai servir, porque vai ter derivada. Tá? Então, se você encontrar qualquer exemplo e demonstrar que não é derivável, beleza. Aí então toda afirmação é falsa. Lembre, que é a função módulo? Por definição, é x se x é maior ou igual a zero. Ou menos x se x é menor que zero. Isso é definição de módulo. É contínua? Sim, claro que é contínua. Por que é contínua? Porque o limite dessa função, né, para x tende a zero, né, é a mesma coisa que f de zero. Né? Seja pela esquerda ou pela direita, o limite é igual a zero. Vocês verifiquem depois, mas isso é questão de definição de função contínua. Essa função já é contínua, sabemos pelo gráfico, beleza? Mas não é isso que temos que fazer. O que temos que fazer é a derivada dessa função no ponto crítico, no ponto zero, pela direita. Depois temos que fazer pela esquerda e verificar se são iguais. Se são iguais, então essa função é derivável. Se não são iguais, não é diferencial, beleza? Então, isso aqui por definição é limite de ΔX quando x tende a zero, só que agora pela direita, ou seja, um pouquinho maior do que x, de f de zero mais ΔX menos f de zero, tudo isso dividido por ΔX. Isso está na página 139 do livro em PDF, ok? Beleza, então eu vou fazer a questão algébrica agora. Então, é limite de x tende a zero pela direita. Pela direita, eu vou ter que pegar ou essa função x ou menos x. Qual que eu vou pegar agora? Vou pegar x, por quê? Porque é pela direita maior do que x, maior do que zero. Então, é essa aqui. Então, só que não é x, né? É zero mais ΔX. Beleza. Menos f de zero. No caso, eu vou substituir aqui. Menos zero. Tudo isso por ΔX. Vocês vão verificar que aqui, ó, o que vai ficar? O ΔX dividido por ΔX. Isso vai ser igual a 1. Beleza. Então, o meu limite dessa função módulo de x em zero pela direita é 1. Agora eu vou fazer pela esquerda. Então, a mesma questão, limite x tende a zero, só que agora pela esquerda. O que significa pela esquerda? É menor do que zero. Beleza. Já vou substituir, ó, isso aqui é repeteco, tá? Já vou substituir. Agora não é mais aqui, é aqui, né? Por quê? Porque x é menor do que zero. Então, menos. E aqui deveria colocar x, mas só que tem que colocar zero mais x, né? Zero mais ΔX. Menos aqui, menos zero, né? E aqui, tudo dividido por ΔX. Vejam que aqui, se eu tirar o parênteses, vai afetar o zero, mas zero é nada, né? Então, aqui é menos ΔX, né? Era mais ΔX, agora é menos ΔX. E o zero do outro lado é zero, né? E aqui ΔX. Isso vai ser igual a quê? A menos 1. Vejam de que o limite da função pela direita é diferente do limite da função pela esquerda. Por isso não é diferencial, por isso então é falso. Beleza? Vamos lá no item B. Beleza, agora tá. Agora a gente tem a função f de x igual a raiz quadrada de x. Isso é diferenciável em x igual a zero. Isso é falso ou verdadeiro? Ok. Lembre, o que é raiz quadrada de x? Né? Para existir a raiz quadrada de x nos números reais, x tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Isso é definição de raiz quadrada de x. Não existe a raiz quadrada de menos 2 nos números reais. Beleza? Lembrem essa questão, essa parte. Beleza. Então, eu vou calcular a derivada, assim como a do anterior, né, dessa função em zero pela direita. E depois vou calcular pela esquerda. Se eu fosse mais malandro, eu começo pela esquerda. E vocês vão ver que não existe, né? Eu vou fazer pela esquerda, tá? Mas depois eu faço pela direita também. Beleza. Ó, limite de ΔX tende a zero pela esquerda de
f de 0 mais Δx menos f de 0. Tudo dividido por Δx, beleza? Alguns autores usam h em vez de Δx, tá? O livro está Δx, mas tanto h quanto Δx não tem problema nenhum, beleza? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que escolher a função f de x quando x é menor do que zero, porque é pela esquerda. Mas aqui a condição está me dizendo que é maior ou igual, na pior hipótese, igual a zero. Ou seja, não está definido, né? Não está definido para x menor do que zero, né? Portanto, não existe. Esse limite aqui não existe. Então, para que eu vou fazer o limite ou a derivada de zero pela direita, né? Só vou perder tempo, mas quiser fazer, faça, mas não precisa. Se não existe aqui, então essa função não é diferencial em x igual a zero. Mas como que seria? Ó, como que seria? Vou supor zero pela direita maior do que zero. Então eu vou substituir isso na função raiz quadrada de x, né? Então raiz de 0 mais Δx menos f de 0, no caso raiz quadrada de 0, tudo isso por Δx. Isso vai me dar o quê? Aqui o que vai dar? Raiz quadrada de Δx menos 0, 0, né? E Δx. Vai dar isso aqui. Beleza? Ok. Mas não preciso, volto a falar. Limite de f de x pela esquerda não está definido para a raiz quadrada de x, então não é diferencial. Então também é falso. Beleza, galera. Essa é a questão 2. Temos a função g de x, 2x elevado ao cubo. E pede para demonstrar que a derivada é igual a 6x elevado ao quadrado usando a definição de derivada. Beleza? Então vamos fazer. Então g de x é igual a quem? A limite parecida da questão anterior. Δx tende a zero. Beleza? F de x. Não é f, né? É g, perdão. G de x mais Δx menos g de x. Beleza. Isso é dividido por Δx. Beleza? Ok. Vamos fazer então. Limite Δx tende a zero. Ó, aqui, onde tem x, vamos substituir x mais Δx. Beleza. Onde? Aqui, né? Em g de x. Ok? Então, 2, agora vem x, mas não é mais x, agora é x mais Δx. Tudo isso elevado ao cubo, menos g de x. G de x, só repetição. Beleza. Tudo isso por Δx. Agora a gente vai ter que desenvolver esse x mais Δx ao cubo. Então, vamos fazer isso aí. O 2, vou abrir parênteses. Quanto é x elevado ao cubo? Eu não sei se vocês lembram, mas vou relembrar rapidinho. Isso aqui de produtos notáveis. A mais B ao cubo. O que é? É primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado. Aqui é o cubo, perdão. Vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o último ao cubo. Isso é produtos notáveis, né? Quem quiser decorar, vai descendo. 3, 2, 1. E aqui o B vai aumentando, 1, 2, 3, tá? Isso tem que saber com anterioridade, né? Beleza? Vamos lá. Então, quanto é x elevado ao cubo? X elevado ao cubo, mais 3 vezes x elevado ao quadrado vezes Δx, mais 3 vezes x vezes Δx elevado ao quadrado, mais Δx elevado ao cubo, menos 2x ao cubo. Tudo isso dividido por Δx. Isso aqui é mais algébrico, né? Vamos lá tentar simplificar. Esse 2 vai entrar em todo o parênteses, né? Então ficaria o quê? 2x ao cubo mais 2 vezes 3, 6x quadrado Δx mais 6x Δx elevado ao quadrado mais 2 Δx elevado ao cubo menos 2x ao cubo. Tudo isso dividido por Δx. Veja aqui, galera, 2x ao cubo menos 2x ao cubo dá zero. Só vai sobrar o que está ali, beleza. Então, vou continuar simplificando. O
aqui a zero. Beleza. O que dá para simplificar aqui? Ó, dá para simplificar um ΔX, né? Se você não está enxergando, ó, eu vou colocar em evidência ΔX no numerador. ΔX. O que sobrou? 6x ao quadrado. Poxa, esse ΔX eu tirei. Beleza. Mais aqui 6x. Ó, aqui tem um ΔX elevado ao quadrado, mas eu tirei um ΔX, então fica só um ΔX. Mais 2, aqui tem ΔX elevado ao cubo, mas eu tirei um ΔX, então vai ficar ΔX elevado ao quadrado. Beleza? E aqui ΔX embaixo. Fiz isso porque para simplificar isso aqui. E aí vai ficar somente esse valor, 6x quadrado mais 6x ΔX mais 2 ΔX quadrado. Né? Isso quando ΔX tende a zero. Só que se tende a zero, ó, vocês colocam zero aqui, substituir por zero, tudo isso vai se eliminar. E aí vai ficar somente x quadrado. Portanto, está demonstrado que derivada de g de x é igual a 6x quadrado. Bom, galera, é a seguinte questão. Diz, o lucro ou prejuízo em reais de uma fábrica após a produção de x unidades de produto é dado por essa equação, 240x quadrado menos 30x elevado à quarta potência. Beleza. E aí tem a questão 3, diz o seguinte: encontre o lucro máximo que essa fábrica pode obter. Bom, e justificar. Beleza, lucro máximo. Toda vez que em matemática, envolvendo economia, se vê a palavra máximo, lucro máximo, receita máxima, enfim, custo máximo, então isso é derivada. Lembra sempre, máximo, derivada. Beleza, então eu vou calcular a derivada do lucro, e quanto seria? Seria 240 vezes 2, né, o expoente desse, x elevado a 1, por quê? Porque aí fica 2 menos 1, 1, né? Menos 30 vezes 4, x, 4 menos 1, 3. Beleza, isso é a derivada. Mas meu lucro máximo ocorre quando a derivada do lucro, da função lucro, é igual a zero. Tá? Beleza, zero. Ok. Então agora vou fazer. Quanto é 240 vezes 2? 480. X menos quanto é 4 vezes 30? É 120 x elevado ao cubo. Tudo isso elevado a zero. Ok? Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar um x em evidência, tá? Vou colocar 480 menos 120 x elevado ao quadrado. Para que eu estou fazendo isso? Para me desfazer de um x, né? Ah, mas então x é igual a zero? Mas não tem sentido que o meu lucro vai ser máximo quando x é igual a zero. Algebricamente sim, mas a gente tem que dar sentido. A questão envolve sobre uma questão real, né? Então x igual a zero não vai me servir. Vai me servir as outras. Beleza. Então 480 menos 120 x ao quadrado é igual a zero. Beleza? Ok. Então 120x ao quadrado, isso é igual a 480. O que é que eu estou fazendo? Isso aqui colocando para o outro lado. Ok. Daqui eu tenho que x ao quadrado é igual a quanto? A 4, né? 480 dividido por 120 dá exatamente 4. E daqui x dá mais ou menos 2. Concorda? Raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Mas volto a falar, a gente está falando sobre lucro máximo. X é que? As unidades de produto. Não tem sentido você dizer que produziu menos 2 unidades, né? Então, para nós só vai servir o mais 2. Tá? É por isso que eu vou colocar só mais 2. Mas essa função de terceiro grau tem 3 soluções. Tá? Mas, para essa questão, x é igual a 2. O que está querendo me dizer? Que o lucro máximo ocorre quando eu produzir 2 unidades. Mas a pergunta 3 está me dizendo que quanto meu lucro máximo, não está dizendo quanto você vai produzir quando você tiver lucro máximo, né? Está dizendo quanto é o lucro máximo. Então eu tenho que fazer o lucro quando x é igual a 2. Então é 240 vezes 2 elevado ao quadrado menos 30 vezes 2 elevado à quarta. Isso vai dar 480. Fácil na calculadora, vai dar 480. Só que está dizendo que está expresso em reais, né? Aí vocês colocam em reais, né? Isso é dado do problema.
Beleza. A questão 4 diz o seguinte: quantas unidades do produto a fábrica precisa produzir para alcançar o lucro máximo? Isso a gente já fez, né? A questão 4 a gente já fez, já calculou aqui, né? Quanto a fábrica tem que produzir para alcançar o lucro máximo? Tem que produzir 2 unidades, né? 2 unidades. Então, era obrigatório calcular o X primeiro para calcular depois o lucro máximo? Sim. Né? Então, a questão 4 a gente já está resolvendo na questão 5. Faça um esboço do gráfico da função Lx, que, né, então é essa função, 240x² menos 30x elevado a 4, esse vindo suas raízes e o ponto máximo. Beleza, galera. Se fosse só matemática, essa função tem 4 raízes, concordam? É uma função de quarto grau, tem 4 raízes. Mas aqui a gente está falando de lucro, volto a falar. Então não precisa calcular tudo, beleza? Então como que eu calculo as raízes primeiro? Ó, raiz dele de x, 240x² menos 30x elevado a 4. Quando o lucro for igual a zero, beleza? Isso é calcular a raiz. Então vou calcular a raiz. Ok. Então daqui eu tenho o seguinte: eu vou tirar o x² aqui e vai ficar 240 menos 30x², beleza? Isso vai ficar igual a zero. Ok. E aqui eu elimino o x², né? Ah, então eu vou colocar a raiz igual a zero? Sim, zero, tudo bem. Beleza, ok. Só que são duas raízes que são zero repetidas, né? Mas, para efeitos do gráfico, somente um. Beleza. Então, vai ficar 240 menos 30x elevado ao quadrado, tudo isso igual a zero. Isso é a mesma coisa que 30x elevado ao quadrado é igual a 240. X², portanto, é 240 dividido por 30, né? Você simplifica aqui, 24 dividido por 3 dá 8. Se eu tiro a raiz quadrada de 8, vai ficar aqui, raiz quadrada de 8. Ó, da forma mais bonitinha, vai ficar 2 raiz de 2, né? Porque aqui é 4 vezes 2, então eu tiro a raiz quadrada de 4 é 2, fica 2 raiz de 2, beleza? Novamente, mais e menos, por quê? Porque está elevado ao quadrado. Mas eu estou falando de lucro, então não me interessam mais, não me interessam menos, me interessam mais. Tá? Beleza, então minhas raízes para nosso gráfico só vai ser o 0 e o 2 raiz de 2 ou raiz de 8. Uma outra questão, o lucro, a derivada do lucro, nós já calculamos na questão 2, e deu x igual a 0, e deu x igual a 2 e menos 2, né? E menos 2. Ó, a gente falou que menos 2 não interessa, por quê? Porque a gente está falando de lucro. Então, para efeitos práticos, somente a derivada do lucro é somente em 0 e em 2. Beleza. Eu vou calcular quanto que dá. Isso a gente já calculou também, né? O lucro em 0, quanto que dá? Substituir por 0, vai dar 0, né? 0. E o lucro quando tem 2? Já calculamos, já respondimos, né? É 240 vezes 2 elevado ao quadrado menos 30 vezes 2 elevado a 4. Isso deu 480. Perfeito. E outra, esse 2 é o máximo ou é mínimo? Nós já vimos que é o máximo, né? Aqui é o máximo. Tá? Máximo. Beleza. Com essas informações, acabou o nosso problema. Eu vou fazer o gráfico aqui. Se vocês fizerem no GeoGebra ali, vocês vão ver o gráfico dessa função bem doidona, assim, tá? Mas para efeitos nossos, nós vamos cortar esse gráfico porque estamos falando de lucro. Beleza? Então, vou supor aqui que aqui seria 2. Então, aqui tem que ser 480. Isso aqui é minha função lucro. Aqui é minha função x. Beleza. Uma outra questão. A outra raiz é 2 raiz de 2, né? Ou raiz de 8. Vou colocar aqui 2 raiz de 2. Beleza? Ok. Então, se isso aqui é máximo, eu já sei como vai ser o gráfico, né? Então, essa é a minha função lucro de x, né? Eu não vou fazer a outra parte negativa, por quê? Porque não tem sentido lucro negativo, não tem sentido x negativo, ok? Então, esse somente seria o primeiro quadrante, o que teria sentido ao gráfico.